Graça e paz. Olá a todos. Aqui é o pastor Rui Dias. Primeiramente, eu peço que você possa curtir esse vídeo, possa compartilhar, se inscrever no canal, divulgar o nosso trabalho, que o objetivo desse trabalho é a edificação dos irmãos, a edificação das igrejas locais, do corpo de Cristo. E hoje eu queria falar de um tema bem interessante, e o tema é: quem manda na igreja? Quem manda nas igrejas locais? Quem é que manda? Né? A igreja é a casa da mãe Joana, alguém manda? Claro que a resposta mais óbvia é: Jesus manda. Jesus governa o seu povo. Jesus governa a sua igreja. Jesus governa as igrejas locais. Mas de que forma Jesus faz isso? Obviamente, Jesus não vai descer do céu e na sua igreja, na minha igreja, onde nós nos reunimos e vai dar as ordens. Isso não ocorre. Isso não é assim que funciona. De que forma Jesus exerce esse governo da igreja? Tem basicamente 4 formas de governo eclesiástico, né, nas chamadas igrejas locais, nas denominações. A primeira é o governo monárquico, que é quando uma pessoa com prerrogativas quase divinas é o líder do grupo. Toda determinação deve ser aceita por ele, ele não presta contas a ninguém, nenhum grupo dentro pode pressionar ele. Né? O romanismo, né, é o maior e mais antigo grupo governado dessa maneira, onde o Papa é o cabeça da instituição. Outros grupos também se caracterizam dessa maneira. As seitas neopentecostais, onde tem o bispo, apóstolo, seja lá o que for, ele manda sozinho, manda, desmanda, Deus deu a revelação para ele, ele é o líder, fundador e basicamente o dono do movimento, e ele não precisa prestar contas a ninguém, ele é o governante do grupo, né? Ele governa o grupo como lhe apraz. Isso são mini papas, né? Então, o primeiro tipo de governo é o governo monárquico, né? Seja o Papa, seja esses líderes neopentecostais, dessas comunidades que surgiram, onde tem uma pessoa que comanda e manda na igreja. Um outro forma de governo é o governo episcopal. É quando um colegiado de oficiais, geralmente denominados bispos, governam a igreja local ou várias igrejas locais, isto é, vários bispos que estão acima de pastores e presbíteros, né? Depois eu vou gravar um outro vídeo explicando os oficiais da igreja, mas vários bispos governam conjuntamente diversas igrejas locais. É como se fosse uma paróquia, uma diocese, né? Então esses bispos governam regiões, a ortodoxa oriental, né? Algumas luteranas, os anglicanos, os metodistas, e a Assembleia de Deus, embora não tenha o termo bispo, é governada dessa maneira, onde pastores, presidentes de setores governam e comandam diversas igrejas locais. É o chamado governo episcopal. Há um outro modo de governo, também muito comum, que é o governo presbiteriano. É um governo de um grupo de presbíteros detém a palavra final na administração dos assuntos da igreja local, variando de graus como presbítero apenas de igrejas locais, né? As igrejas locais escolhem certos homens, se esses homens vão governar a igreja local, um governo representativo, como certos batistas reformados, ou em outros ensino dos supremos concílios, como alguns luteranos e presbiterianos. Isto é, a igreja elege presbíteros, esses presbíteros, alguns deles terão voz em sínodos que vão comandar as igrejas locais. É um governo representativo. Você elege quem vai te representar no governo da igreja local, chamado governo presbiteriano, né? E também tem o governo independente ou congregacional, que é quando a própria igreja local, a sua igreja, a minha igreja, a igreja, a gente se reúne, cuida e administra todos os seus negócios, tendo a congregação o direito de escolher ativamente o rumo e as atividades da comunidade, bem como seus pastores, diferente das outras formas de governo, a própria igreja escolhe seus pastores e todos os outros negócios, não estando subordinada a nenhuma convenção, sínodo ou presbitério, embora possa estar filiada para a cooperação, como é o caso das igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira, isto é, elas são filiadas a uma convenção, só que essa convenção não tem poder de ingerência e administração na igreja. A própria igreja, os próprios membros, todos eles, né, governam e têm direito a voto na igreja, definindo o futuro da igreja. Então, são essas 4 visões, basicamente, de governo de igreja. Então, quem é que manda na igreja? Jesus, mas de que maneira ele faz isso?
né? Tem 4 visões sobre o governo de igreja e a gente vai para a Bíblia, que é o costume desse canal mostrar o texto bíblico, né? Os batistas, os congregacionais, os menonitas são os principais expoentes da maneira congregacional de governar. Agora, o que, que a Bíblia diz sobre isso? Vamos aos textos. Atos 1:26, lá na escolha de Matias, diz o seguinte: e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui pode ser um debate, se foi o voto comum dos 11 apóstolos ou o voto comum da congregação. Pelo contexto, parece-me que toda a congregação estava olhando e ela concordou com a escolha que os apóstolos fizeram, né? Parece-me aqui ainda pode haver um debate, mas parece-me aqui que foi a congregação, conjuntamente com os apóstolos, que escolheu Matias. Tiraram sorte, mas ainda assim foi voto comum. Lá em Atos capítulo 6, verso 3 em diante, a escolha dos chamados primeiros diáconos, né? Tinha aquela confusão da cesta básica lá, as viúvas helênicas, gregas estavam recebendo menos, aí dá aquele burburinho, e vão reclamar com os apóstolos, e eles mandam escolher diáconos. Atos 6:3 diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, aí dá 7 homens de boa reputação e por aí vai. Ó. Escolhei quem? A igreja. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. E capítulo 6, verso 5 diz o seguinte: e este parecer, então, a ideia dos apóstolos, contentou a toda a multidão. Então, toda a igreja ficou contente com a proposta dos apóstolos, e então elegeram quem? Os 7 diáconos. E apresentaram ante os apóstolos, e estes, os apóstolos, orando, lhe impuseram as mãos. Os apóstolos consagraram, ordenaram, mas quem escolheu foi a igreja local. Foi a igreja local que escolheu estes diáconos. Então, contentou toda a multidão e elegeram. Então, a gente está vendo aqui, por enquanto, no texto bíblico, que é um governo congregacional, isto é, a congregação, os membros, eles que escolhem, eles que governam a igreja, claro, o governo de Cristo, mas ele faz isso por meio do seu povo. Afinal, sacerdócio universal, todos os santos, também engloba o governo da igreja. Atos 14:23, né? Estão lá visitando igrejas, plantando igrejas, e elas precisam de pastores. E olha o que fala o texto: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, encomendaram aos senhores que haviam crido. A maioria das traduções aqui vai colocar e ordenando-lhes, né? Só que a palavra aqui é queritonel, é levantar as mãos. A LTT vai traduzir assim: havendo eleito em votação por erguer de mãos, a tradução literal desse tradicional. E a ACF aqui está certíssima. Havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, isto é, cada igreja local, por comum consentimento, escolheu seus pastores. Não foi um sínodo, não foi uma convenção, não foi o Papa, não foi o líder apóstolo que mandava sozinho, não. Cada igreja, cada comunidade conversou, orou e votou e escolheu os seus pastores. O dicionário de Strong, para Queritonel, vai dizer o seguinte: votar pelo ato de estender a mão, criar ou nomear pelo voto, alguém para exercer algum ofício ou dever, eleger, criar, nomear. Eles fizeram isso por meio de votação. Foi dessa maneira que foi feito. Então, a escolha dos diáconos foi por votação, a escolha dos pastores foi por votação. De quem? Não de um sínodo, não de um presbitério, mas sim da igreja local, porque todos são sacerdotes, né? Atos 15:22, aquele problemão lá da circuncisão, né? E eles resolvem, agora tem que levar essas cartas a quem? As outras igrejas. E o que acontece? Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja que estava ali, com toda a igreja, eleger dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, Silas, homens distintos entre os irmãos. Então, os apóstolos conversaram, os anciãos conversaram, os pastores da igreja, lembrando que nós não temos mais a figura dos apóstolos, sobre os anciãos, né? Com toda a igreja. Então, eles pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos e toda a igreja. E o que eles fizeram? Eles elegeram, a igreja elegeu estes homens para enviar essas cartas. A igreja concordou com a proposta, com as deliberações da liderança. A igreja fez isso. Né? A igreja fez isso. Então, a gente veio aqui para enviar mensageiros. Quem decidiu foi a igreja. Para enviar pastores, a igreja que escolhe.
para escolher, para definir o seu pastor, é a igreja que escolhe. Para escolher os diáconos, quem escolhe não é sínodo, não é nem o pastor. Ele pode apresentar, ele pode sugerir, mas é a igreja que escolhe. E para enviar mensageiros, é a igreja que escolhe. Não é sínodo, não é o mini-papa, não é bispos, né? Não é presbitério, é a igreja que escolhe. E para excluir, também, vamos ver o texto muito conhecido, Mateus 18:15. Primeiro aqui, 1 Coríntios 15:13. Mas Deus, aquele homem incestuoso, né? De 1 Coríntios 5. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Obviamente, a igreja tem um limite em sua democracia. Ela deve obedecer à Bíblia. Ela não pode votar coisas contrárias às Escrituras. E o homem que não se arrepende deve ser excluído da igreja. Mas quem deve excluir não é Paulo, não é o pastor, é a igreja. Paulo podia falar, olha, eu tirei ele, não, tirai, vocês devem tirar, pois dentre vocês há esse iníquo. Então, a exclusão estava sobre a responsabilidade da igreja local. É um privilégio, mas é um dever. A igreja ela é responsável diante de Deus por suas escolhas. A igreja não é o pastor sozinho, é a igreja inteira. Deveria, então, fazer o quê? Excluir aquele homem incestuoso que não queria se arrepender. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É uma obrigação da igreja local fazer isso. Né? Não é o sínodo, não é o presbitério, não, é a igreja local devia fazer a carta aos Coríntios. Os Coríntios foi escrito à igreja, aos irmãos que estão em Coríntios, aos chamados santos. E Mateus 18:15 em diante vai dizer o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, a comunidade inteira. E se também não escutar a igreja, aí sim considera como gentil publicano e o texto vai. Né? Olha que interessante, diz-o à igreja, não diz à liderança, ao presbitério, ao sínodo, ao bispo primaz, ao apóstolo, ao papa. Não, não. Diz à igreja, porque é a igreja que vai excluí-lo em caso de não arrependimento. É a igreja que faz isso, né? Só temos um caso de governo não democrático congregacional do Novo Testamento, um único caso. Um único caso. Lá em 3 João 1,9 diz o seguinte: tenho escrito à igreja, mais Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ele quer ser o bispão, o papa, o apóstolo que manda, né, o ungidão, entre eles o primado não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, ele tudo monocraticamente ele faz, e os impede, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Ele cortou relações com a igreja de João, monocraticamente, ele fala palavras contra os irmãos, ele não recebe irmãos monocraticamente, ele decidindo sozinho, e ele expulsa irmãos da igreja monocraticamente. Aqui temos o primeiro governo não congregacional, não democrático, não independente das escrituras. E João está criticando. E João critica isso. Né? E João critica isso. Então, o que a gente vê, irmãos? Quem é que manda na igreja? Jesus. De que maneira Jesus exerce o seu domínio na igreja, a sua soberania? Por meio do seu povo. E esse povo demonstra isso por meio da democracia da igreja. Agora, nem a maioria não quer dizer necessariamente que Deus concorda, nem a minoria. A igreja tem a responsabilidade de verificar nas escrituras e tomar a decisão certa baseado no poder, na orientação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo que nos dá sabedoria e com a leitura correta das escrituras. A igreja tem a responsabilidade, todos os membros têm a responsabilidade de tomar decisões orientadas pelo Espírito Santo, baseadas essas decisões nas escrituras. Não é o pastor, que é o dono da igreja, que manda na igreja, não é um presbitério, não é um sínodo, não é um colegiado de bispos, não é, um homem sozinho, não. É a igreja que é democrática, a igreja que tem voto do menor ao maior, todos têm o mesmo peso na igreja, né, em questão de votação. Eles devem exercer esse direito dado por Jesus e responsabilidade também. Por quê? Porque elas podem acertar e podem errar. Então, que a gente possa entender que quem manda na igreja é o Senhor Jesus. E de que maneira ele manda? Por meio dos ungidões? Não. Por meio de uma elite chamada presbitério, que ela decide tudo sozinha? Não, não, não. Se é sacerdócio universal, então todos os irmãos têm o direito a voto,
o voto meu, que sou pastor, vale o mesmo que o voto do irmão. Claro que a questão de liderança, os rumos espirituais da igreja pautados pelas escrituras, obviamente isso não, você não vai, vamos botar em votação qual será a pregação domingo que vem, não. Se uma igreja entender que seu pastor está indo contra as escrituras, essa igreja tem que fazer o quê? Tem que demitir, expulsar, retirar esse pastor. Né? Deve fazer isso, obviamente. Né? Então, o governo de Jesus, ele se dá por meio do seu povo, que democraticamente toma as decisões administrativas. Um outro fato importante, a democracia da igreja, ela é administrativa, não legislativa. A igreja é uma teocracia, é uma democracia. Por que uma teocracia? Porque tem um Deus, que é Jesus, que comanda ela. A igreja, ela não legisla, ela não cria norma, ela executa, ela é executiva. Ela executa aquilo que já está prescrito aonde? Nas escrituras. E quem vai executar? A igreja inteira. Que Deus possa abençoar você. De novo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, seja abençoado. Que Deus abençoe vocês.